Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que pode nos ajudar a compreender a raiz de alguns problemas que nós temos. Nós vamos falar sobre condenação. Primeiramente, vamos ver a solução do Senhor, o que Jesus oferece para nós. Está lá em Romanos 8:1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Antes nós vamos rever o que é condenação. Então, no dicionário da língua portuguesa, está escrito: sentença final em que o juiz ou tribunal reconhece o réu como culpado e lhe impõe uma pena. Também é o ato ou efeito de se punir, castigo, punição. Também a condenação é uma crítica ou censura contundente, reprovação enérgica a uma pessoa ou coisa. E a condenação tem a ver com a acusação, porque o juiz não vai condenar se não houve uma acusação, não houve um processo até que o juiz dê a sentença. Então a acusação é o quê? É a atribuição de falta ou delito, é uma incriminação. Bom, por que eu disse que é importante? Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus bom. A misericórdia do Senhor é sem fim. E nós, muitas vezes, já lavados e remidos no sangue de Jesus, não acreditamos no amor do Senhor, não acreditamos nas promessas e a gente acaba acreditando no nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? É Satanás. E o que é que ele faz? Vamos ver aqui. Quem é que acusa? É apenas um versículo, Apocalipse 12:10, que diz: então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Então, há um que nos acusa, há um que não quer que nós recebamos a bênção que estava lá, que nós acabamos de ler e eu vou reler. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando Jesus morreu, ressuscitou e nos conectou de novo ao Pai e nos fez novas criaturas, não há mais nenhuma condenação. Mas por causa desse trabalho do nosso inimigo, que fica nos acusando de dia e de noite, muitas vezes a acusação e até o veredito que nós mesmos nos damos de condenação está lá no mais íntimo do nosso ser. E muitas vezes ele é causa de muitos problemas, é causa de uma baixa autoestima, é causa de, às vezes, até uma depressão, é causa de não aceitação. Muitos problemas advêm dessa raiz, uma raiz de condenação. Então nós vivíamos condenados, porque o diabo nos condena, ele nos acusa de dia e de noite, mas quando Jesus vem para a nossa vida, muitas vezes a gente não aceita esse perdão, não aceita esse livramento, não aceitamos aquela palavra que diz: nenhuma condenação há, e nós mesmos nos acusamos, nos mantemos condenados. E isso nos afasta do amor de Deus. Isso vai até interferir na nossa paternidade, de como a gente vai lidar com Deus, porque a gente não vai se sentir aceito, porque você se condena. Quem é que é o condenado? É aquele que recebeu uma sentença do juiz com uma pena. A pena é o quê? Não, você não tem mais direito, você cometeu aquele pecado e isso vai te perseguir para sempre. Então, muitas vezes esse é o sentimento.
E eu vou confessar que foi o sentimento na minha vida, na minha alma, durante muito tempo. Um sentimento de condenação que não me permitia viver a graça de Deus, sentir-me perdoado, sentir-me normal. Então eu queria tratar deste assunto. Então nós vimos a condenação é uma sentença e uma pena. O juiz é que dá. Quem é o juiz? É o Senhor Jesus. Mas o que é que ele fez quando morreu e ressuscitou? Trouxe a bênção para nós. Nenhuma condenação há. Mas o que? Temos o inimigo que nos acusa. Então, por que a gente vai dizer que Jesus levou sobre si toda a condenação que havia sobre nós? Vamos só recordar um pouquinho o que aconteceu com o Senhor. Em Mateus 20:18 fala: Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Então, ele foi crucificado, ele foi morto sem dolo algum. Nem Pilatos não o condenou. Pilatos falou: não vejo nele crime algum de morte. Então, ele não tinha nenhuma dívida, ele não tinha nenhuma acusação real sobre ele. Então, ele não merecia a morte. E quando ele morreu no nosso lugar. E Paulo também vai explicar um pouquinho sobre isso. Qual é essa situação? Porque a Bíblia ela tem começo, meio e fim. Não tem nada solto. Então, em Romanos 5:16, também vai falar um pouquinho do que aconteceu. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Então, Paulo está falando ainda sobre como que foi isso, né? Então, voltando só um pouquinho, no Éden, né, Deus criou o homem para ter comunhão com ele, para ter relacionamento com ele, e esse homem preferiu seguir o conselho, né, da serpente, que falou para a mulher, que falou para o homem, para comer daquele fruto que era proibido. Ah, mas isso é história da carochinha. Não é, há um princípio atrás disso. Qual é o princípio? O princípio da desobediência. Então o homem decidiu desobedecer. Esse é o pecado. E isso é a nossa natureza. Estava essa condenação sobre todos nós. Nós mesmo nos condenamos muitas vezes. Então, ele, quando morreu no nosso lugar, sem dolo, sem nada nada que ele tivesse feito, nenhuma ofensa que ele fez, então ele foi inocente. E a gente viu o que é a condenação. É quando um juiz ou tribunal reconhece o réu como culpado e lhe dá uma pena. Então, ele pagou a pena, foi crucificado, mas ele não era culpado, ele era inocente. Então, essa culpa, essa pena que ele sofreu no nosso lugar, é que fez com que não haja mais condenação para nós. Então, isto é algo que está disponível para toda a humanidade. Não há mais condenação. Mas por que então que a gente ainda se condena? Por duas razões. Uma é que o inimigo fica continuamente nos acusando, e outra que muitas vezes, historicamente falando, não nos foi apresentado esse Deus de amor, não nos foi apresentado esse Deus que tira toda a condenação. Muitas vezes nós fomos ensinados desde criança que Deus era um juiz mau, que estava lá no céu acusando as pessoas embaixo.
Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso é uma mentira que foi pregada pelo diabo e que nós acreditamos nesta mentira. Então nós não recebemos o livramento, não recebemos o veredito de inocente. Porque quando fomos para Jesus, cremos que Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, onde há de vir e julgar os vivos e mortos. Ele, ao morrer inocente, morreu no nosso lugar, então não há mais condenação para nós. Então nós temos que crer na verdade do Evangelho, na verdade da palavra, e não na mentira do diabo. E é um processo que muitas vezes a gente não teve ensino sobre isso. E a gente continuou. Eu, por exemplo, fui me converter, já tinha 25 para 26 anos. Então eu recebi toda uma carga de ensino de um Deus condenador. Eu não tive acesso a esse ensino de Deus de amor, de Deus que que nos livra da condenação. Então isso ficou arraigado nas minhas emoções, ficou arraigado na minha personalidade. Então, recebendo esse ensino, através de uma escola de formação e libertação chamada IFOL, que eu participei do dia 15 ao dia 23 de novembro agora, foi que eu pude olhar para essa, vamos dizer, essa parte escondida do meu ser, essa parte que a gente fala, as entranhas ocultas do nosso ser, e pude receber o livramento do Senhor, receber a cura do Senhor, receber o veredito de inocente. Então, eu tenho já 62 anos, quer dizer que tem 40 anos que eu vivi debaixo de uma condenação. E eu pude ficar livre através do ensino, através da oração, através do entendimento, do processo de formação da nossa personalidade, através do processo de como nós funcionamos, o que pode estar nos atrapalhando. Às vezes pode parecer que é uma coisa exterior, uma coisa recente, mas não. Está lá no fundo, está lá em raízes que podem ter sido plantadas na nossa infância, na nossa mais tenra idade. Então, é uma bênção, é uma promessa do Senhor, que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vamos ver mais 3 versículos sobre a promessa do Senhor. No Salmo 34, 22 diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Então é uma promessa. Mas tem que acontecer o quê? Você tem que ir para Jesus, e ir para Jesus você tem que se arrepender dos pecados, daquilo que você conhece, se arrepender de que você teve sua própria vida, que você escolheu seu próprio destino longe do Senhor. E aceitar Jesus é o quê? É confiar sua vida. A partir daquele momento, Jesus vai ser o Senhor, você vai receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e virá a luz. Tudo virá à luz. Então, é esse momento que a gente fala de conversão, que é você se submeter ao senhorio de Jesus, que é manso e suave. Nesse momento você abriu uma porta, a porta do livramento, a porta da cura, a porta da restauração, a porta de uma vida que vale a pena, de uma vida que é uma vida em abundância. Então, quando você aceita o Senhor e nenhuma condenação mais há, a gente sabe que tem um inimigo. Então, Paulo continua a reforçar. Então, no Romanos 8,33, ele fala: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, o diabo foi desmascarado. As acusações dele não têm mais espaço. Por quê? Porque nós agora estamos expostos à luz da verdade, estamos expostos ao livramento,
absolvição. Quando nos arrependemos, o Senhor nos absolve. Também em Romanos 8,34, fala assim: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, tudo que precisava ser feito já foi feito pelo Senhor. Da parte dele está toda a obra completa. O que falta? Falta a nossa parte, de olhar com sinceridade, com humildade, com simplicidade para dentro do nosso coração e descobrir raízes que podem estar atrapalhando a nossa vida. Então, esse olhar que nós devemos dar é para que o quê? Não é só o Satanás que nos acusa, nós mesmos. Os versos que nós vimos antes é falando, olha, é Deus que justifica. Ninguém tentará acusação sobre nós. A acusação do diabo é falsa. Se você arrependeu, é falsa. Então, também Paulo e João falam sobre isso. E eu separei aqui o versículo de 1 Coríntios 11:32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Há um juízo, sim. Algumas semanas atrás, eu falei sobre juízo. Então, a sua atitude, ela vai ter uma consequência. O que a gente está falando aqui é que em Jesus, essa atitude errada, ela virá à luz e você vai olhar para ela e vai se arrepender. E vai receber o perdão do Senhor. Porque o pecado, o que a gente faz? Identifica ele, você pede perdão, renuncia, quer dizer, você se arrepende, pede perdão, mas renunciar quer dizer que você não vai fazer de novo. E aí, esse processo de você reconhecer que aquilo não agradou a Deus é a maneira que Deus usa de nos corrigir. É o Espírito Santo que nos mostra, que nos leva àquele lugar onde nós desagradamos a Deus para que a gente faça o caminho de volta, para que a gente se arrependa, renuncie, peça perdão e que faça então uma oração de desconexão daquele pecado com o reino das trevas e conectá-lo ao reino da luz, que é o Senhor Jesus, que preparou para nós a absolvição. Mas nós mesmos, muitas vezes, não recebemos esse perdão do Senhor. Mas a palavra, ela está disponibilizando esse perdão, disponibilizando essa absolvição. Então, João também vai falar disso, porque quem é que nos acusa? Já vimos que o inimigo, e que a acusação dele é mentirosa, mas é o que? O nosso coração, porque enganoso é o nosso coração. Muitas vezes a gente assimilou lá na nossa terra infância uma mentira do diabo, algo que nos condenava, que dizia que a gente estava errado, que não tinha saída para nós, e aquela palavra, ela entrou no nosso coração e foi recebida como verdade, mas não era verdade. Então, 1 de João, no capítulo 3, verso 20 e 21, diz assim: porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, receberemos a absolvição do Senhor. Então é um processo, é algo que realmente não vai ser numa mensagem curta, que a gente vai conseguir explorar, mas é apenas um despertar para essa área do coração, do profundo, das entranhas, das raízes dos nossos problemas, porque nós temos uma personalidade, fomos socializados de alguma maneira e estas maneiras, elas muitas vezes produziram marcas, mágoas, condenação. Então, hoje há, graças a Deus, uma literatura vasta sobre isso. Eu recomendo a literatura do pastor
Cote sobre cura das emoções, sobre vários temas voltados. Procurem a internet, assim, EIFOL, e você vai encontrar material muito vasto. Você também pode procurar Jocum, a editora da Jocum, que é Jovens com uma Missão, e ali você vai poder ter à disposição grande material para te conduzir nesse caminho de volta e você poder receber a promessa do Senhor, receber a bênção do Senhor, que é ser livre, que, vamos ler de novo Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós vamos examinar o nosso coração. Se houver condenação, maior é o Senhor para nos livrar. Se o coração não nos condenar, confiança de recebermos essa bênção do Senhor para nós e vivermos uma vida de qualidade, uma vida que vai nos permitir usufruir de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, em nome de Jesus, é o que eu quero deixar para essa semana. Hoje em dia também há muitos vídeos, temos também a Tânia Tereza, o pastor Cote, da EIFOL, muito material disponível. Então, em nome de Jesus, que possamos todos nós fazer um caminho de sondar o nosso coração, sondar a nossa alma, e aí nós descobrirmos coisas que não deveriam estar ali, mas o Senhor preparou toda uma ferramenta para que nós sejamos livres de toda condenação. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana. Amém.